Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 23 de agosto de 2026. Essa é a nossa reunião de número 276 e nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Essa é a nossa reunião de estudos de filosofia Rosa Cruz, onde temos como base o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que eu considero particularmente uma obra maravilhosa, né? E é a obra básica dos ensinamentos Rosa Cruzes. E onde estudaremos hoje mais uma parte do capítulo 17, que é o método para adquirir o conhecimento direto, a parte da ciência da nutrição. Nesse novo modelo nosso de estudos, agora nós detalhamos apenas terminologias Rosa Cruzes, que a gente encontra no texto que a gente vai estudar. E visando assim tornar mais fácil a sua compreensão e também ao mesmo tempo a gente vai solidificando os conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Hoje nós vamos estudar processo de solidificação. Nós vamos focar no corpo denso, né? E nesse sentido a gente vai salientar porque nós devemos ficar maior tempo de vida aqui no mundo físico. Então nós vamos dar início às nossas reuniões, aos nossos estudos de hoje, elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o meu amor por ti, ó Deus, para que eu possa servir-te melhor a cada dia que passa. Faze que as palavras de meus lábios e as meditações do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Ok, nós vamos passar então agora a leitura do texto, tá bom? Não devemos permitir, tampouco, que a aparência de uma pessoa afete nosso juízo a respeito da sua condição ou estado de saúde. São aceitas certas ideias gerais como determinantes do estado de saúde, mas não há razões de peso para esse juízo. As faces rosadas no indivíduo podem ser uma indicação de saúde e no outro de enfermidade. Não há nenhuma regra particular que permita conhecer a saúde. Não consideremos somente as aparências, só o sentimento de conforto e de bem-estar que goza o próprio indivíduo. A tabela de valores que se fornece mostra os 5 componentes químicos dos alimentos e outras particularidades de interesse. A água é um grande solvente. O nitrogênio ou proteína é fator essencial na formação da carne, mas contém algumas substâncias terrosas. Os hidratos de carbono ou açúcares são os principais portadores de energia. As gorduras produzem calor e conservam forças de reserva. As cinzas são minerais, calcários terrosos que endurecem todo o organismo. Não devemos temer a influência desses elementos na formação dos ossos. Pelo contrário, devemos ser sumamente cautelosos e absorver somente o mínimo possível. A caloria é unidade de calor. A tabela mostra a quantidade contida em cada substância alimentar, no estado em que se encontra nos mercados. Há em 1 libra de castanha do Pará, por exemplo, 49,6% de resíduo, cascas. Os 50,4% restantes contêm 1,485 calorias. Isso significa que cerca da metade do que se compra é inútil, mas a parte restante contém um número de calorias indicado. Para conseguir a maior soma de energia dos alimentos, devemos prestar atenção ao número de calorias para obtermos a energia precisa para o trabalho cotidiano. Segundo a tabela de valores nutricionais dos alimentos, é evidente que o chocolate é o alimento mais nutritivo e o cacau em pó é o mais perigoso de todos os alimentos, porque contém 3 vezes mais cinzas
do que qualquer outro e 10 vezes mais do que muitos deles. É um alimento poderoso, mas também um veneno poderoso, porque endurece o organismo muito mais rapidamente do que qualquer outra substância. Para elaborarmos um bom regime alimentar, é necessário fazer algum estudo. Esse trabalho é amplamente compensado pela saúde e longevidade, que, assegurando-nos o emprego do corpo, tornarão possível o estudo e a dedicação a coisas superiores. Depois de algum tempo, o aspirante ficará tão familiarizado com o assunto que não precisará mais lhe dedicar muita atenção. A tabela inferior mostra as proporções das substâncias químicas contidas em cada substância alimentar nomeada, mas cabe recordar, nem todas são aproveitáveis pelo organismo. O corpo se recusa a assimilar algumas. Dos vegetais, digerimos somente 83% das proteínas, 90% das gorduras e 90% dos hidratos de carbono. Das frutas, assimilamos 85% das proteínas, 90% das gorduras e 90% dos hidratos de carbono. O cérebro é o mecanismo coordenador por meio do qual os movimentos do corpo são controlados e as nossas ideias são expressas. É constituído pelas mesmas substâncias que as demais partes do corpo, com a adição do fósforo, que é peculiar somente ao cérebro. A conclusão lógica é que o fósforo é o alimento particular por meio do qual o ego é capaz de expressar pensamentos e influenciar o corpo denso físico. É também um fato que a proporção e a variação dessa substância estão diretamente associadas ao estado e ao estágio de inteligência do indivíduo. Pessoas afetadas com deficiência intelectual extrema têm muito pouco fósforo. Os pensadores marcados por uma consciência inteligente, hábil e viva têm muito. E no reino animal, o grau de consciência e de inteligência está em proporção direta à quantidade de fósforo contida no cérebro. Portanto, é de suma importância que o aspirante ansioso de se empregar em trabalhos mentais e espirituais dê ao cérebro esta necessária substância. A maioria dos vegetais e das frutas contém certa quantidade de fósforo. A maior quantidade se encontra sempre nas folhas, geralmente desprezadas. O fósforo se encontra em quantidades consideráveis nas uvas, cebolas, sálvia, feijões, ananás, alhos e nas folhas e talos de muitos vegetais. Também no suco da cana-de-açúcar, mas não no açúcar refinado. Todas as considerações precedentes podem ser assim resumidas. O corpo está sujeito, durante toda a vida, a um processo de solidificação. 2. Esse processo se traduz por depósito de substâncias terrosas trazidas pelo sangue, principalmente fosfatos e carbonatos de cálcio, com o que as diversas partes se endurecem, se transformando em matéria endurecida. 3. Essa transformação arruína a flexibilidade dos vasos, músculos e outras partes do corpo sujeitas a movimento. Torna o sangue viscoso e obstruindo completamente os diminutos capilares, restringe a circulação dos fluidos e o labor do organismo, terminando na morte. 4. Esse processo de solidificação pode ser retardado. A vida se prolonga desde que se evite todo o alimento que contenha muitas cinzas, se beba água destilada e se facilite a excreção através da pele por meio de banhos frequentes.
O que se disse explica a razão de algumas religiões prescreverem abluções frequentes como exercícios religiosos, visto promoverem a saúde e purificarem o corpo denso. Os jejuns são também prescritos com análogas finalidades. Proporcionam ao estômago um bem necessário e merecido descanso e permitem ao corpo eliminar as substâncias gastas. Se não são frequentes ou demasiado prolongados, levantam a saúde. Como regra geral, é melhor dar ao corpo os alimentos apropriados, que são os melhores de todos os remédios. Bom, então agora nós vamos começar os estudos de hoje, enfatizando primeiramente a grande importância de cuidarmos bem do nosso corpo denso, como podemos melhorá-lo e ainda convertê-lo no melhor instrumento para o espírito. Assim, então, vamos falar da nutrição do nosso corpo denso. Como a gente viu aí, o nosso corpo denso é uma máquina maravilhosa e faz-se necessário que o conheçamos bem, tanto a sua anatomia como a sua fisiologia, pois ele é uma estrutura linda, bem formada hoje e também bem complexa, que nos permite realizar importantes atividades, como por exemplo, ele fornece todos os órgãos e partes necessárias para termos informações do exterior e com isso provocar o pensamento. Com ele, então, nós podemos enxergar, né? Nossos olhos conseguem distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Também podemos ouvir e escutar. Nós podemos falar, andar, correr, sentir cheiros. Olha que interessante, o nariz é capaz de identificar 1 trilhão de cheiros. E também podemos comer. Nós temos em média 10 mil papilas gustativas, ou seja, quantos gostos alimentares nós podemos sentir. E também outras atividades e funções que nós temos, né? E tudo isso graças às várias células, tecidos, órgãos e sistemas que integram o nosso organismo. O nosso corpo humano, ou seja, o nosso querido corpo denso, ou seja, o nosso corpo físico. O nosso corpo denso, ele vem sendo aprimorado desde o longínquo período de Saturno, quando o recebemos ainda em germe, da hierarquia criadora denominada Senhores da Chama. É o nosso veículo mais antigo, o mais desenvolvido e o mais perto da perfeição já produzido pela onda de vida humana. O corpo denso mais perfeito já construído foi o de Jesus. Se fôssemos contar com base no tempo como nós contamos hoje, né, aqui, com certeza já se passaram bilhões e bilhões de anos. O nosso corpo denso está hoje no seu 4º estágio de evolução. Então, só por aí já dá para entendermos o estrago e atraso que promovemos a nós mesmos quando não cuidamos bem do nosso corpo denso. Aqui vale um parêntese. Corpo denso compreende, então, o nosso corpo físico, anatomia e fisiologia, e seus suportes que dão aos outros corpos também. E para qualquer onda de vida funcionar aqui, na região química do mundo físico, bom, a gente estava falando então que para qualquer onda de vida funcionar aqui na região química do mundo físico, precisa de um corpo denso adaptado ao ambiente dessa região. Como toda máquina, né, nosso corpo denso precisa ser muito bem cuidado. Então, mantê-lo em bom estado é fundamental e dever de todo estudante Rosa Cruz, ou seja, de todo aspirante à vida superior.
Lembrando que ele, o corpo denso, nosso corpo físico, né, é o templo de Deus. Então já está aí um grande motivo para sempre cuidarmos bem dele. Faz-se necessário conhecermos bem a nossa constituição física. Devemos estar sempre atentos às espécies de alimentos que ingerimos, tomando os devidos cuidados para não ingerir substâncias destrutivas ao nosso corpo. Devemos ter sempre como lema: comer para viver e não viver para comer. É uma frase bem antiga, a gente conhece, né? Mas é ainda bem atual. Que sabemos que hoje as pessoas, infelizmente, estão comendo muito errado e comendo demais, além da conta, né? Muitas pessoas só lembram bem dos cuidados para com o corpo denso quando adoecem, em especial na parte em que está doente. Mas devemos, portanto, dar especial atenção a ele, principalmente nos quesitos alimentação e higiene. Hoje nós temos muitas facilidades para isso. Os melhores alimentos que temos são aqueles que crescem e se desenvolvem ao sol. Eles contêm muita força solar, são mais puros e contêm partículas que estão desenvolvidas por muito éter planetário. Agora, já os vegetais que crescem debaixo da terra, eles são plenos de força terrestre e, portanto, são carentes de força solar. Quando falamos de substâncias destrutivas ao nosso corpo denso, como nós vimos lá no texto, né? Essas substâncias são matérias terrosas, ou seja, são substâncias não metálicas, insolúveis em água e não alteradas pelo aquecimento. Mais especificamente, são depósitos calcários e minerais. Vamos ver alguns alimentos que possuem pouquíssima matéria ou substância terrosa. Dentre eles estão algumas verduras e algumas frutas, que são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Dentre os alimentos sólidos, os vegetais frescos e as frutas maduras são as que contêm a maior proporção de substâncias nutritivas e a menor quantidade de substâncias terrosas. Os vegetais folhosos verdes são ricos em vitaminas A, C e K, e também em fibras. Tem também ação antioxidante, ou seja, eles evitam o envelhecimento precoce. Ajudam a prevenir certos tipos de câncer e ajudam a manter a saúde dos olhos, dos ossos e do sistema nervoso. Encontramos nas verduras escuras, como por exemplo na couve, nos brócolis, espinafre, beldroega, bertalha, mostarda, etc. Eu queria dizer o seguinte, é natural muitos de nós não termos um bom costume, né, de se alimentar bem, devido até à nossa infância, como é que foi, etc, tal, os nossos pais, que a gente copiou muito deles, etc, tal, né? Isso aí está mostrado também, inclusive, a questão da gente ser, vamos dizer, fresco em relação à comida, está bem mostrada no nosso horóscopo, né? Porque, entendam o seguinte, a gente vem com as doenças latentes. Elas são ativadas por nós devido aos nossos desejos, sentimentos, emoções inferiores. Né? Um dos gatilhos de como se ativa, além das emoções, né, é justamente a falta de nutriente no nosso corpo, que daí é por isso que adoece parte do nosso corpo. Então, a questão de você comer bem, diversificado e bem alimentado, te ajuda a, mesmo contendo emoções inferiores, ao seu corpo não adoecer na intensidade que deveria adoecer se não tivesse esse tipo de alimento extra no seu corpo. Porque na verdade você está compensando a sua falha de emoção inferior, cuidando bem do templo de Deus, certo? O que a Sueli mostrou agora de verduras escuras são fundamentais para nós, principalmente vegetarianos, seja pela quantidade de ferro, seja pela quantidade de vitamina B12, que são as duas coisas
que para quem é vegetariano, para muitas pessoas que são vegetarianas, né, vocês sabem que tem dificuldade. Há duas coisas que ela botou ali, a berdoega e a mostarda, bertalha. Não, bertalha. Essas duas, né, que mineiro adora comer, quem é mineiro sabe disso. Bertalha. E também no Rio de Janeiro também estão comendo bastante também. Elas são duas, ela tem muito mais a ferro, é um tipo de ferro que o nosso corpo físico, nosso corpo denso assimila. Tem ferro que não é assimilado pelo corpo denso. Senão a gente ficar chupando prego aí, deve resolver o problema, né? Então, esses dois, eles têm o melhor índice de tipo de ferro que é assimilado por eles. E você vê, são verduras que não tem valor comercial. Por quê? Porque ela dá no quintal, ela dá no meio do mato, ela dá na calçada. A verduega mesmo está cheio de calçada aí que tem verduega, né? E a gente passa batido, pisa em cima, arranca achando que é erva daninha. E não é. E a gente às vezes também não come porque a gente acha que, né, começa a porcaria, comer mato, na realidade não é mato. Então está na hora da gente começar a se instruir um pouco mais, para que a gente, sem muito esforço, sem muita frescura, né, a gente consiga ter esse tipo de alimento na nossa mão. Agora, lembre-se sempre, tá? Alimentos bons, cultivados por meio de pesticida, não é alimentos bons, certo? Então você tem que saber quem é o seu fornecedor. Ah, mas é muito caro. Se você fizer uma conta, é mais caro o remédio. Sempre o remédio vai ser mais caro. Principalmente se você tiver que passar no médico e ainda pagar consulta, é mais caro ainda. Então pense nisso quando você chegar a olhar um alimento que é orgânico, você sabe que não tem pesquisa nenhuma e que é muito mais caro do que o não orgânico, tá? Pense bem nisso. Isso. Depois de uma certa idade, você pensa mais, tá? É verdade. Bom, então continuando, né, que a gente tem muita coisa que é boa para o funcionamento do nosso organismo, então nós encontramos também nos vegetais amarelos ou alaranjados. Por exemplo, nas abóboras, elas são ricas em carotenoides, que são pigmentos com propriedades fotoprotetoras que protegem a pele contra os raios ultravioleta do sol, ajudando assim a prevenir o câncer de pele. Claro que é aliado também a outros cuidados com a pele, não é só comer os alimentos que também, né, eles vão ajudar, mas você tem que ter os cuidados com a pele também, né? Nem passar abóbora na pele. Não adianta nada, se fosse assim, tava bom. Bom, as cenouras também, especialmente as folhas, que muita gente despreza, e tem várias formas de fazer e são muito boas. Além de excelente fonte de carotenoides, também são fontes de potássio, fibras e antioxidantes. São ricas em sais minerais como ferro e cálcio, vitaminas A, C, E e K, e também vitaminas do complexo B, além de ter poucas calorias. Lembra que é o seguinte, quando você compra a cenoura, as folhas vêm de graça, tá? Porque ele vai jogar fora. É verdade. Eu já comprei cenoura com folha, o cara falou, você quer mais folha? Tem mais folha aqui, ó, que eu vou jogar fora. E joga tudo fora. Dá pra mim aqui. Certo. E elas ajudam também na saúde dos olhos, da pele e até do cérebro, além de ter influências positivas no colesterol. Controla a glicemia e favorece também a perda de peso. E nas laranjas também, mexericas, toranjas, né? No mamão, nas mangas, nos pimentões e etc. Então a gente tem aí, olha, muitas coisas, basta a gente escolher, né? Porque às vezes o gosto também não é tão bom assim, mas a gente sabe que precisa, então é só escolher. Alimento tem escolher, tem misturar. Saber misturar, fazer. Tem muitas opções hoje. Hoje é muito fácil para a gente usar, né? Bom, continuando então. Bom, uma observação só. Existem no mundo mais de 400 mil espécies de vegetais. E mais ou menos 300 mil dessas 400 mil são comestíveis. As outras são venenos ou então são grama. Os 12 melhores tipos de verduras mais comuns por aqui são a mostarda verde, o dente de leão, alfaces,
Tem alface da terra, romana, manteiga, americana, né? Rabanetes, agrião, acelga, couve, espinafre e rúcula. Desse grupo, então, é só escolher, como a gente disse, né, há pouco, o que mais agrada para o nosso paladar, né? Eu acho que aí tem muita coisa gostosa, né? Pelo menos eu acho. Bom, devemos também a gente atentar, procurar sempre pelos alimentos orgânicos, pois são os melhores para a nossa saúde. Eles são cultivados de maneira sustentável, não utilizam agrotóxicos, nem adubos químicos, aditivos sintéticos, antibióticos, fertilizantes, hormônios, nem técnicas de engenharia alimentar. Ou seja, estão isentos de produtos químicos e de insumos artificiais. Outra coisa também, eles respeitam as leis da natureza e priorizam técnicas ecológicas mais justas para o ser humano e para o meio ambiente. Também preservam o solo e os lençóis freáticos. Usam métodos naturais para enriquecer o solo, com adubação verde e orgânica. E reduz, portanto, o impacto do aquecimento global no mundo. E priorizam também, claro, a saúde do nosso corpo humano, né? Nosso corpo denso. Se vocês olharem bastante nas cidades, estão tendo agora um movimento muito forte chamado hortas urbanas. Sim. Essas hortas urbanas normalmente são terrenos vazios, baldios, sempre tem lá um senhorzinho, uma senhorzinha, né? Que vai lá e começa a cultivar uns pés e tal. Se vocês acharem isso, procurem, em todos os lugares, em todas as cidades existem isso, tá? Procurem, que lá é muito mais barato, tá? Porque o cara lá, ele vende direto, a pessoa vende direto e ela vende lá pelo preço normal, o preço até às vezes, né? Tem, lá onde eu moro, tem lugar lá que a gente compra mais barato do que na quitanda, do que na feira, né? O cara dá o preço que ele acha que é o preço lá. Muitos aposentados estão fazendo isso, pegando terrenos baldios e fazendo hortas, né? Cidades grandes, pra gente é bom. em cidades grandes já achamos várias já. Várias. Hoje é fácil mapear, tá? Então, porque às vezes você vai comprar esse mercado em lojas, realmente o cara chega e enfia a faca mesmo, tá? É um maço de couve lá, ele vende a R$15, quando você vai comprar por 4. Então a gente tem que se virar, tá? Não adianta também, né, chegar, então vou comprar e gastar horrores quando você não precisa gastar tanto. Na minha cidade, você falou ao contrário. Você tem aquela banana do sítio? Que é a banana orgânica. Isso, tá preta, mas por dentro tá uma delícia, né? Alface, interessante. Ela é pequena, mas uma folha tem mais sabor. Exatamente. Em vários lugares agora está tendo feiras livres, né? Feiras na parte da manhã e muitas estão fazendo feiras à noite. A gente tem visto muito isso, né? Pequenos produtores, eles estão valorizando esse pessoal. A gente viu muito em Campinas, já tem muitas. Vinhedo já tem também, tanto de manhã como à noite. E Jundiaí nós vimos, Louveira, tudo. Então, quer dizer, hoje é só a gente começar a procurar, né? Porque tem que gastar um pouquinho do nosso tempo se a gente quiser ter boa saúde, né? Não adianta, né? E tem um povo que entrega na sua casa. Tem. Bom, continuando então, seria bom então conhecermos agora as vitaminas e sua grande importância no nosso organismo. Precisamos, em cada uma delas, uma pequena quantidade para que o nosso corpo denso funcione bem. Vamos a alguns exemplos. A vitamina A, encontramos o quanto precisamos se nos alimentarmos de queijos, ovos, leite, iogurtes, espinafres, cenouras, batata doce e frutas amarelas como a manga, o mamão, papaya e o damasco. A vitamina B, ou como falam, complexo B, nós podemos encontrar, por exemplo, nas ervilhas, nos ovos, no leite, pães integrais, aveia, cogumelos, iogurte magro, arroz integral, batatas, tomates, brócolis, cereais integrais, soja, amendoim, couve de Bruxelas, couves, espinafres e no grão de bico. Uma informação para vocês, tá? Pão integral de forma que você compra. Ah, é? Não compra, não consumam.
Porque eles estão usando álcool para aumentar a quantidade, o tempo de duração. Dele. Só que eles não estão usando álcool na massa, porque se você usar o álcool na massa e depois colocar no forno, o álcool evapora, vai embora. Isso. O álcool está sendo usado depois. Qual a consequência disso? Além de você, ser um estudante de Rosa Cruz, estar consumindo álcool, que já é ruim, né? Se você for pego, depende do bafômetro que você for pego, você é identificado como excesso de álcool e é multado. Ou então, na nova lei agora, tem que esperar lá meia hora, 1 hora do lado do guarda até ele fazer de novo o exame. Vai perder um tempo do caramba, né? Então, além de você estar consumindo álcool, né? Está acontecendo isso. Então, não... Mas isso nem consta na tabela, né? Não consta. Não consta, nós descobrimos isso porque... É absurdo isso. Descobrimos porque nós assistimos uma... Agora tá fácil, agora vocês entram na internet, vocês vão ver isso. Porque antes nós descobrimos isso por causa justamente do bafômetro. Teve um cara lá que foi pego e o cara falou, não bebo álcool, não sei o que. Aí foi ver... Nossa, era tanto assim? Ele tinha acabado de comer um sanduíche lá que ele fez na casa dele, entendeu? Bafômetro, né? É a mesma coisa que você comer um bombom de licor de cereja e soprar o bafômetro que dá pinga lá, vai dar coisa. Mas, de qualquer maneira, o mais perigoso pra gente é a questão de a gente estar consumindo álcool, né? Eu não sei se consegue ficar bêbado comendo, talvez você tenha comido... Eu acredito que não. Se você comer um pão inteiro, né, talvez você fique bêbado, mas independente disso, você está botando álcool no seu organismo. Dependendo do nosso organismo, a quantidade de álcool é o suficiente para dar entrada alimentares, tá? Porque vocês lembram o seguinte, quanto mais espiritualizado nós somos, mais sensível é o nosso corpo, né? Então, tomar muito cuidado, tá, gente? Não compre pão de forma dessas grandes empresas. Procure comprar do fulano lá. Eu comprar uma máquina de fazer pão. Ou comprar na padaria, né? Comprar na padaria. Porque o que o cara faz na padaria, ele não usa álcool, tá? Quem usa álcool, por quê? Porque a saída é mais rápida, essas empresas têm distribuição nacional, então ela tem que manter uma maneira mais tempo de validade, né? Exatamente. E agora também existem muitos de fermentação natural, que são muito bons Sim, também, né? Tem, entendeu? Então, bom, continuando então. Vamos evitar, né? A vitamina C. Nós encontramos nas laranjas, nos cajus, goiabas, kiwi, cenoura, aipo, tomates, pimentões, morangos, brócolis, couve de bruxelas, batatas e beterrabas. Já na vitamina D, nós encontramos nas gemas de ovos, na nata, manteigas, folhas de legumes e nos banhos de sol. E a gente sabe a grande importância que a gente tem, né? Que tem o sol para nós, né? Precisamos tomar sol. Banho de sol. Banho de sol, uma vitamina muito boa, vitamina D. Você falou de fruta, folhas de legumes. Sim, as folhas. Né? Isso. Uhum. Bom, e a vitamina E nós encontramos nos óleos vegetais, como os de soja e de milho, também nos azeites extra virgem, no trigo integral, aveia, milho, nozes, sementes e germe de trigo. A vitamina K nós encontramos nas hortaliças como brócolis e espinafre, óleos vegetais e nos cereais. E agora, não menos importante, principalmente nós vegetarianos, né? A vitamina B12. Todos os vegetarianos devem se preocupar se têm deficiência de vitamina B12. E nós podemos obtê-la na alga nori. Essa dá uma boa absorção no nosso corpo. Também em ovos, queijos tipo camembert e emmental. E também no leite. Esse já com taxas menores de absorção. A gente tem que, então, estar sempre atento, né? Vitamina D, vitamina E, vitamina B12, né? A alga nori, para quem não gosta muito dessa alga, tem uma técnica que a gente descobriu que é o seguinte. Aliás, é uma técnica que você experimenta aquele sabor japonês chamado, sei lá o nome É o quarto sabor. É o quarto sabor, tá? Isso, então, a técnica é muito simples. Você está cozinhando o arroz, aí quando o arroz estiver mais um pouquinho antes de estar... Antes de acabar o cozimento Antes de acabar dele. o cozimento, quando está úmido, ainda estava secando, você pega um pedacinho dessa água, não precisa ser grande não, tá? Um pedacinho pequeno. E põe em cima do arroz assim e deixa ele continuar cozinhando.
A hora que ele terminar de cozinhar, você pode pegar aquela água, você come e joga fora. O importante é que ele foi absorvido por dentro do arroz. A mesma coisa em relação ao feijão. Umami. Isso. Você vai além de sentir sabor, dizem que é o novo sabor. Pelo que, como a Sueli falou aqui, que a gente tem milhões de papilas degustativas, né? Papilas. Então, papilas. Então, descobri, tem mais um aí, certo? Então, faltam outros milhões. Então, além disso, você absorve a vitamina B12, que para nós vegetarianos é importantíssimo, tá? Só lembrando o seguinte, a Sueli colocou ali as fotos das galinhas. E nós sabemos que coração de galinha é um dos grandes fornecedores de vitamina B12. Mas não é para comer o coração da galinha, certo? Ali nem a galinha. Nem a galinha, aquilo é para mostrar os ovinhos, os ovos da galinha, tá? Galinha é um ser vivo, é o irmão menor nosso e tem que viver. Isso. Eu sou defensora das galinhas. E é mais barato do que um despertador. Isso. Bom, o galo. Bom, continuando então, muito importante também é fazermos uso do leite e seus derivados, como o queijo, manteiga, iogurtes, coalhadas, e também consumirmos ovos e mel. Então, como a gente acabou de falar dos ovos, né? Devemos, porém, saber a origem desses alimentos e hoje isso já é muito fácil. O leite, por exemplo, hoje há uma variedade muito grande de leite de vacas ou outros animais que não fazem a utilização de agrotóxicos ou fertilizantes químicos na alimentação dos animais. E também devemos buscar onde sabemos que os animais não são criados em confinamentos, que estes tenham acesso à água em quantidade e qualidade e áreas de pastagem com vegetação arbórea suficiente para garantir sombra aos animais. Como eu disse, né, lembrando que os animais são nossos irmãos menores. O leite é um alimento muito importante para o estudante ocultista e não contém substâncias terrosas. Durante o período lunar, fomos alimentados com o leite da natureza, um alimento universal. O leite para as crianças proporciona um crescimento saudável dos ossos e dos dentes. Em adultos, garante uma grande quantidade de massa óssea. Já em idosos, evita a perda de massa muscular e óssea, decorrente, claro, da idade, conforme esta vai avançando. Em gestantes, o leite é fundamental para a formação do feto. Só não devemos beber leite como a gente bebe um copo d'água. A gente deve ir ingerindo aos goles, aos poucos, assim como fazemos com chá ou café. Porque assim vai formar no estômago pequenos coágulos e esses são facilmente assimiláveis. Claro também que devemos tomar cuidado com quem tem hipersensibilidade a algumas substâncias do leite. Esse pode, ao contrário, fazer mal à saúde. A gente tem que procurar orientação. Hoje tem as substituições também, né? E cada caso é um caso. Devemos buscar sempre a orientação de um profissional de saúde. Lembrando o seguinte, os leites hoje, com essa mania de ter agora o famoso leite A2A, né? O mercado forçou o mercado a fazer o seguinte: a leite das vacas com A2A são vacas que não podem utilizar agrotóxico, não podem utilizar fertilizante, a alimentação dos animais tem que ser natural, não são criados em confinamento, etc, etc. Entendeu? Então, hoje está até barato hoje o leite A2. Se você for comprar, não está tão caro quanto o leite que a gente tomava antigamente, tá? Tem hoje empresas, até grandes empresas, que estão fornecendo esse tipo de leite justamente pelo valor do leite em si. Então, não precisa mais ter uma vaca em casa, certo? Você tem essa vantagem. Custa R$2 mais caro, R$3 mais caro. R$3, R$2 mais caro, quanto custa o seu remédio, entendeu? Principalmente para questões de osteoporose, de problemas de vitaminas que nós vimos. E outra coisa, como está no conceito, né? O leite tem muito éter, o alimento que mais éter tem é o leite, certo? Então vale a pena gastar isso daí.
Ah, mas eu não consigo isso. Então tem uma cabrita em casa, uma cabrita também. Leite de cabra também serve, tá, gente? Cabrita é menorzinha, né? Pra você tomar. Né? Mas independente disso. No apartamento é fácil, né? Mas independente disso, busque fornecedores para isso. Hoje tem cidades grandes, tem também. Tem sim. Né? Tem A2 com lactase. E tem a questão de Hoje lactase, tem. exatamente. Graças a Deus tem uma vantagem grande. Uhum. Tem uma variedade grande. Né? Bom, com relação aos ovos, a gente deve atentar para os ovos que sejam de galinhas ou aves criadas soltas no campo, onde elas podem ciscar e tomar banho de sol diariamente, onde são alimentadas somente com os grãos orgânicos, sem mistura de ossos, por exemplo, né? Hoje está crescendo muito esses lugares onde os animais são bem tratados. E esses ovos são tudo marrom, tá? Ovo branco não é isso. Ovo branco não tem como uma galinha que cisca, toma banho de soja e tal, botar ovo branco. Já bota sempre ovo marrom. E hoje eles certo? estão falando que tanto um só quanto toma o outro... toma cuidado de você comprar ovo marrom, depois chegar na sua casa, lavar e virar branco. Já está acontecendo isso também. Por Já quê? aconteceu. Porque hoje, se você for olhar no mercado, existem os fornecedores que vendem. Ó, esses ovos são de galinhas felizes, né? Então são galinhas que são criadas soltas, não uso nenhum tipo de alimentação que força ela a botar, etc, aquelas coisas todas, né? São galinhas que dão menos ovos, mas ao contrário, como o preço é mais alto, compensa em relação ao outro, entendeu? Então hoje, graças a Deus, existem essas opções de mercados mesmo. Tem, mercado já tem hoje. Mas será que a gente acredita que é verdade mesmo? Eu já andei pesquisando. Não, está escrito e você pode entrar no site que você pode vê. entrar, Eu entrei. Você pode entrar no site. Olha, sempre é uma faca de dois gumes, tá? Sempre uma faca de dois gumes. Se você hoje pesquisar com dedicação, você vai encontrar quem é o sacana e quem não é o sacana. Você acaba encontrando. Né? Inclusive, você pode até perguntar para o concorrente, falando assim, o fulano ali também o concorrente com certeza falar, não é, o concorrente não é, só eu sou. Ou então pergunta para o outro se esse cara falou que também é. Tem que fazer essa caliação. Não existe uma agência do governo que identifique isso, entendeu? Mas existem empresas boas. As empresas normalmente são empresas regionais. Tá? Se você falar que tem um ovo de galinha desse tipo aí no Rio de Janeiro, que veio lá do Mato Grosso, desconfia. Não dá para chegar não, tá? Mas tem. Agora pode ter galinha em casa também, igual nós temos galinha em casa. Quem mora em casa pode ser, né? Bom, vamos continuar? Agora no apartamento não dá. Bom, sobre o mel também. Que seja de abelhas tratadas sem agrotóxicos, antibióticos e pesticidas nas áreas onde elas são alimentadas. Graças a Deus, hoje nós podemos encontrar ou identificar produtores que fornecem produtos de origem, que fornecem produtos que são com os requisitos acima, né? Então a gente precisa procurar, analisar, ir atrás, porque é do nosso interesse, né? A gente tem que sempre estar gastando tempo com a nossa alimentação, que é muito importante. Às vezes a gente acha que é caro, mas então tem que tomar muito cuidado com o nosso consumo. Às vezes o que é caro numa alimentação que a gente está achando que é caro, se a gente adoecer vai ser muito pior, né? Tá bom? No interior eles dizem que caro é não ter essas coisas. Então, vamos tomar muito cuidado com o que a gente está introduzindo no nosso corpo, né? Tá colocando veneno ou não. Bom, agora então nós vamos falar um pouquinho sobre as frutas. Existem em torno de 1.400 espécies conhecidas de frutas comestíveis no mundo. E mais de 1.000 são nativas do Brasil. Olhem só que riqueza no nosso país. Nós temos aqui no Brasil mais de 1.000. Sabemos que as frutas, né, são importantes para uma dieta, claro, com acompanhamento, com avaliação de um profissional de saúde. Ninguém vive só de frutas, isso é impossível, né? Mas a gente sabe que elas fazem um bem enorme para a nossa saúde. Agora vejam que interessante. As árvores produzem as frutas para nos induzir a comê-las. Quem que não adora pegar uma fruta diretamente do pé e comer, né?
E também, olha que legal, né? Para os animais, eles comem e as sementes vão se espalhando. Então, vamos ter mais árvores por aí, né? As frutas, elas são muito ricas em vitaminas, proteínas, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio e fibras. Uma fruta fresca contém água da melhor qualidade. Ela é mais pura e bem melhor. Ela penetra no nosso organismo de maneira maravilhosa. Frutas cítricas como limões e laranjas, por exemplo, nós já sabemos que são poderosos antissépticos, né? E frutas contêm flavonoides. Elas também apresentam uma função oxidante, anticancerígena e antimutagênica. Aí uma curiosidade, vocês sabem qual é a fruta mais consumida aqui no Brasil? Banana. Banana. Certo. E a segunda mais consumida aqui no Brasil? Ela não é brasileira, é argentina. Laranja. Laranja, é isso. Não, é a maçã. Maçã, desculpa. É a maçã. Nossa. Já foi a laranja, Já tá? foi, agora é a maçã, É a viu? maçã. Bom, e suco de frutas também é ótimo, principalmente se for natural. Mas se a gente puder comer mais frutas do que tomar o suco de frutas, é muito melhor. Aí falando em suco, um dos sucos mais importantes é o suco de uvas. É um dissolvente excelente. Ele purifica e estimula o sangue. Ele abre também caminho nos capilares dos nossos corpos, quando endurecidos e secos. Mas sempre que o processo de endurecimento não tenha ido demasiado longe, ou que seja tarde, né? Ele também retarda o envelhecimento celular, devido ao resveratrol que é produzido pela própria fruta. E olhem que 10, ele ativa a memória, pois mais áreas do cérebro passam a ser ativadas e há melhora na intensidade das áreas que já estavam ativas. Então melhora mais ainda, né? Vai se lembrar que você tem que comprar mais, né? O suco de uvas é um antidepressivo natural. Ele é capaz de diminuir o mau humor por conter alta concentração de vitamina B, que por sua vez age como um antidepressivo natural, pois atua diretamente no funcionamento do sistema nervoso. E também ele faz muito bem ao coração, devido à presença de compostos naturais bioativos que são chamados de fitonutrientes. E é também um anti-inflamatório natural, pois ele diminui as concentrações de substâncias produzidas pelo organismo, que interferem no processo inflamatório. Aí uma coisa não menos importante é não consumirmos açúcar branco, refinado e cristal. Só um minuto. A questão de suco de uva tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte: quem gosta de vinho, coloca todas essas qualidades do suco de uva no vinho. E é uma mentira, tá? Porque acontece do vinho. O vinho, ele é álcool, é um álcool e é fermentado externo e dá problema, sim. É um espírito que você coloca no seu corpo que vai chamar obsessões, seja elementais, seja espíritos apegados à terra, além de tirar você da sua consciência de vigília, né? Então você, como um bom estudante Rosa Cruz, um bom aspirante de vida superior, não quer que isso aconteça. Então não cai nessa balela de que é o vinho que faz. Quem faz isso é o suco de uva, né? O que o vinho faz, ele introduz ali o álcool, que para um estudante Rosa Cruz, né, não é nada interessante beber. Então não caia nessa balela, tá? Tome o seu suco de uva tranquilamente. E na fermentação, muito daquilo que você falou, tudo vai embora. Sim. Ele se recompõe, vira sólido. Sim. Que é corpo deseja. Depois vai ser vendido como subprodutos para a indústria. E graças a Deus o suco de uva ficou muito barato, né, em relação ao que era no passado. Agora tem muitos e bons, né? Bons. Estão vendendo em latinha gasificada. Tem tudo até jeito agora. Refrigerante. Bom, então falando com relação ao açúcar, a gente não deve consumir açúcar branco, refinado, cristal, etc. Mas nem demerara, viu? Mas sim açúcar mascavo ou rapaduras. Boa. Açúcar branco, como nós já sabemos, é um veneno e não é alimento.
Do açúcar, nós, egos, né, seres humanos, geramos álcool dentro do nosso organismo, pelo simples processo do nosso metabolismo. Ele é estimulante e está perfeitamente em sintonia com a taxa vibratória do nosso corpo. Lembrando novamente que, na dúvida ou se tem problemas de glicemia alta, consulte um médico ou uma médica. O açúcar mascavo ou a rapadura tem sabor forte e similar ao caldo de cana, mas é menos calórico. E oxidantes presentes ajudam a combater os radicais livres que colaboram para o envelhecimento das células do nosso corpo. Não necessita de aditivos químicos e mantém nutrientes que se perdem quando no processo de refinamento. E também é uma ótima fonte de fósforo, que é o que nós vamos falar a seguinte. Tem muito, tem muito. Bom, então como a gente falou do fósforo, ele é muito importante também para o nosso organismo, principalmente nós, estudantes Rosa Cruz, tá? E para entender bem sobre o fósforo, vamos lembrar que o cérebro é o órgão coordenador que domina os movimentos do nosso corpo, por onde processamos as nossas ideias aqui. Então ele, né, o cérebro, é constituído pelas mesmas substâncias que as demais partes do corpo, mas além delas, o fósforo é um alimento químico importantíssimo para o cérebro. Níveis adequados de fósforo garantem uma função cerebral adequada e crescimento cognitivo e desenvolvimento. Estudos já têm relacionado uma deficiência de fósforo com o aumento do mau funcionamento cognitivo e o aparecimento precoce de doenças neurológicas, entre elas o Alzheimer e a demência. O fósforo é um alimento particular mediante o qual devemos dar muita atenção, pois podemos expressar pensamentos aqui e influenciar o corpo denso. É de suma importância para nós, aspirantes à vida superior, né, estudantes Rosa Cruzes, ansiosos de se empregar em trabalhos mentais e espirituais, dar ao cérebro essa substância tão necessária. A exemplo de alguns alimentos ricos em fósforos, a gente pode dar mais atenção a eles e mantê-los na nossa alimentação. Uma primeira lista pode ser composta de ovos, tofu, aveia, iogurtes, queijos, lentilhas, chocolate, lembrando sempre que o melhor é o 70% e o amargo, né? Castanhas, amendoim, grão de bico, sementes de girassol e sementes de abóbora. E a gente pode até generalizar um pouco mais? Não. Generalizando um pouquinho mais, sobre as oleaginosas, ou seja, os amendoins, nozes, avelãs, grãos como cevada, favas, trigo, linhaça, feijões de todos os tipos, leite e todos os seus derivados. Aí entram as coalhadas, doce de leite, queijos, as beterrabas, especialmente usando as folhas, cenouras também usando as folhas, pastinaga também as folhas, talos de linho, que é um tipo de caule que fornece também uma fibra. Ela percebeu o seguinte, né, gente? Quem vive de fast food está ferrado, né? Uhum. E tem muitos vegetarianos que vivem de fast food, tá? Não é porque é vegetariano. Infelizmente, Está ferrado. Na Embrapa, eles têm divulgado um conjunto que chama Pulse, que é lentilha, grão de bico, tremoço e feijão. Eles falam que isso é o... maravilhoso, né? O reinado. Exatamente. Nós temos muitas opções, né? Basta a gente ir atrás, né? O importante é cada ser humano tem uma quantidade calórica que queima por dia. Um é diferente do outro. Exatamente. E aí você tem proteínas, gorduras e carboidratos que você precisa consumir. Então isso tudo que a Sueli está colocando, que existe, é bom comer tudo, mas existe uma quantidade
para cada pessoa. Sim. E graças Se você se entupir de castanha, achando que você vai conseguir. Ah, não. Vai dar problema. Né? Pode ter uma alergia muito grande. Uma amiga minha teve, inclusive. Selênio, muito selênio. Isso. Gente, a sugestão óbvia aqui é tranquila, né? Hoje, graças a Deus, temos muitos nutrólogos, nutrólogas, nutricionistas, homens e mulheres, vegetarianos, inclusive. Tá? Não está difícil achar, não. Está bem fácil. Nós mesmo conhecemos vários. Ah, sim. Então, a melhor coisa, como o Alan acabou de falar, ele está certíssimo. Eu não sei quantas calorias, eu acho que são poucas que eu preciso, porque eu não sou atleta, mas não sei quantas. E também não sei quais minhas deficiências. Pô, vai lá, faz uns testes lá de não sei o que, impedância, bioimpedância. O cara a pessoa lá te monta um cardápio com várias opções lá e siga o cardápio. Está tão simples hoje. Mas parece nós, seres humanos, somos complicados, porque quanto mais simples a gente não faz. Tem que ser complicado, sabe? Tem um nutrólogo lá nos Estados Unidos, você vai pagar em dólar para ele, lá na Europa, vai pagar... então eu vou. Pô, tá aqui, gente. Só ir atrás. Vocês vão ser surpreendidos, porque a quantidade de que você vai comer é tão simples, como o Carlos falou, você vai falar assim, mas é só isso? Sim. E aí o que é livre para comer? Isso. Saladas, folhas, frutas, verduras. Isso é livre na quantidade, você vai conseguir comer muito, mas não tem uma quantidade específica limitada. Isso. As outras têm. Então isso é e o mais legal, né? Você pode comer sua pizza, você pode comer sua massa, você tem tudo isso no meio. Né? Equilibrado. Vamos lá. O meu médico fala assim, pega leve no suco de uva, mas não deixa de tomar. Sim, todo dia um pouco. Bom, é de extrema importância, nós já sabemos, né, para nós estudantes Rosa Cruzes, que somos aspirantes à vida superior, sinceros e que têm o dever de não consumir carne animal. Aqui entram bois, vacas, carneiros, porcos, bodes, galinhas, galo, pato, marreco, codorna, pomba, anta, capivara, jacaré e peixes de todas as espécies. E também o derivado deles, né? Que aí entram as salsichas, linguiça, presunto, toda essa porcariada aí, né? E no nosso famoso se mexeu, tá comendo. Mexeu, No Sudeste Asiático, se pular... Escapa. Toma cuidado, tem um tal de frutos do mar, que apesar de chamado fruto, não é fruto, é animal. Toma cuidado. Pepino do mar é fruto do mar, mas é animal. Entendeu? Então, também pepino do mar que não é pepino, né? Isso. E para a Fraternidade Rosa Cruz, a gente já sabe, né? Que os animais são seres vivos que vão desde pólicos até os mamíferos. E são nossos irmãos menores, também estão evoluindo. Eles pertencem à onda de vida animal e, o mais importante, estão sob a orientação dos arcanjos, que são seus espíritos grupo. Até alguns corantes vermelhos que estão usando hoje em dia. Isso, tem que tomar cuidado. Você leu lá, carmim é animal. É animal, toma muito cuidado. E não é pouquinho que eles colocam, não. É bastante. Cochonilha, é isso mesmo. Cochonilha é um doce. E outra coisa também, nós, claro... Estudantes Rosa Cruzes, não devemos utilizar nada no nosso vestuário, produtos de beleza ou de higiene que tenham origem animal ou que são testados em animais, o que é uma crueldade sem tamanho. A gente já chegou a ver alguns, é de arrepiar, né, o que eles fazem. E nem ter carros ou sofás com bancos de couro. Aí entram também sapatos, cintos, sandália, bolsa, mochila, etc., que sejam de couro. O fato de não matar animais não nos isenta da culpa pela morte deles. Nós somos cúmplices. E o pior, sabemos o estrago que isso causa. Não matar, mas deixar que os outros façam somente para satisfazer os nossos prazeres é coisa totalmente fora de cogitação. Não cabe para um estudante Rosa Cruz, que seja verdadeiro, sincero e cristão, né? Pessoas que matam animais são pessoas brutalizadas, sem compaixão, sem pena dos animais e até sem pena das pessoas. Eles não se sensibilizam. Essa brutalidade pela matança de animais é de uma proporção tamanha que a lei não permite que irmãos que o fazem façam parte de um júri em qualquer julgamento.
Alimentação vegetariana hoje são encontradas em qualquer mercado grande. Graças a Deus, hoje temos muitas opções e a cada dia, né, que estão a nosso dispor. E a cada dia tem aumentado mais e mais essa área. Basta gastarmos um tempinho e procurar. Ninguém cresce espiritualmente comendo carne de animais ou usando produtos animais. Pelo menos não estando numa escola de mistérios cristã, como a nossa Fraternidade Rosa Cruz. Cruz. Como esse assunto está pegando hoje em então, dia, você vai numa churrascaria, é um excelente local para você comer outras coisas. Senão vai encontrar nenhum Mas local. o que você vê ali também é degradante na parte de quando vai passando de mesa em mesa, é melhor a gente nem ir, né? Então a gente tem que fazer bem a nossa parte. Então, aqui já dá para a gente concluir que, de um ponto de vista puramente físico, nosso corpo denso, esse corpo físico, né? Ele se assemelha ao que poderíamos chamar a um forno químico, sendo o alimento o combustível. Quanto mais exercícios fazemos, quanto mais nos alimentamos bem e saudável, menos combustível nós vamos precisar. E agora a gente deve prestar atenção atenção nisso, não se deve mudar radicalmente a alimentação e nem de repente. E há que se conhecer as suas necessidades alimentares. Então, aqui entra principalmente o tipo de trabalho que a pessoa faz. Igual foi falado há pouco, né? Você conhecer o seu organismo e saber o que você realmente precisa ou não precisa, né? E também a gente não deve mudar a nossa alimentação somente por modismo. Nós, estudantes Rosa Cruz, nem se fala nisso, né? Porque nós já sabemos dos nossos irmãos menores, né? E a mera eliminação da carne animal da alimentação cotidiana para pessoas que estão acostumadas a comer carne animal, com toda certeza produziria desarranjos na saúde da maioria. Então é melhor que a gente consulte um nutricionista, um nutrólogo ou um endócrino, ok? Então, resumindo agora, a ponto de ficarmos assim, aplicar o que a gente estudou. O nosso corpo denso está sujeito durante toda a nossa vida aqui a um processo de solidificação que começa já quando nascemos e vai acelerando conforme vamos completando as fases setenárias, né? 7, 14, 21, 28, né? O processo ocorre por meio de depósito de substâncias terrosas trazidas pelo nosso sangue. O efeito é a ruína da flexibilidade dos vasos sanguíneos, músculos e das outras partes do nosso corpo denso, especialmente as sujeiras, a movimento e a transformação do nosso sangue, que fica mais viscoso. A notícia boa é que esse processo pode ser retardado e só depende de nós. O que devemos fazer é fornecer ao nosso corpo denso alimentos apropriados, bem melhor do que até fazer jejum, mesmo porque muitos que fazem jejum voltam a comer o que não devia e continua não comendo o que devia. E também a gente deve lembrar que o aspirante à vida superior que trilha o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, para ele é muito melhor viver aqui o maior tempo possível com qualidade, pois a gente sabe que aqui no mundo físico, né, é o baluarte da nossa evolução, ok? Então, a gente deve fazer o possível para ficar o maior tempo possível aqui, que a gente sabe, igual nós falamos há pouco, né, que o nosso corpo denso é o templo de Deus. Então, aí já está um bom motivo para a gente cuidar muito bem dele, tanto físico como espiritualmente, né? A gente começou o caminho de preparação, iniciação Rosa Cruz, já é também um grande motivo para cuidar dele. E mantê-lo em bom estado é dever de todo aspirante à vida superior. Por meio dele é que vamos aumentando a consciência do nosso veículo espírito divino, por meio da geração e desenvolvimento da nossa alma consciente,
Lembrando que o Espírito Divino é o oitavo inferior do aspecto Pai, ou seja, do Deus que nos criou. E do ponto de vista oculto, Max Handel fala no... Como chama? Princípios Ocultos de Saúde e Cura, esse livro de Max Handel, muito bom. Ele fala o seguinte, que naturalmente pouco importa se vivemos ou morremos, pois para nós a morte implica no aniquilamento, mas apenas na transferência da consciência para outras esferas. No entanto, quando conduzimos um veículo através dos anos improdutivos da infância e superamos os anos impetuosos da juventude, chegando à da maturidade, a idade da maturidade, momento em que realmente começamos a adquirir experiências, quanto mais prolongarmos esse tempo de vivência, mais nós poderemos aprender. Por esta razão, prolongar a vida do corpo denso tem o seu grande valor. Para alcançar esse resultado, devemos primeiramente selecionar os alimentos que contenham a menor quantidade de substâncias calcárias, que são responsáveis pelo endurecimento das artérias e dos nossos capilares. E tais alimentos são essencialmente, isso Max Handel falando, né, lá atrás, as hortaliças verdes e todas as frutas. Em seguida, é importante eliminar a matéria calcária já absorvida, se isso for possível, embora a ciência ainda não tenha descoberto nenhum alimento ou medicamento capaz de produzir tal efeito com toda a certeza. Então, é o dever da gente, né? Depois de tudo que a gente viu, cuidar o melhor que a gente possa do nosso corpo denso, né? Principalmente a gente que é um aspirante à vida superior, a gente que começou a trilhar o caminho, a gente tem que cuidar o melhor que a gente pode, né? Bom, então... Só uma coisa interessante, só para a gente ver a questão da órbita de influência de aquário, era de aquário, né? O mercado vegetariano no Brasil está crescendo em torno de 23% ao ano. Então, ou seja, é um dos mercados que mais cresce, independente de qualquer problema que temos na economia. Por que está crescendo tanto o mercado vegetariano no Brasil? Porque os brasileiros estão se tornando vegetarianos? Não, né? Porque está dando dinheiro. Por que está dando dinheiro? Está dando dinheiro porque descobriram que, primeiro, a matéria-prima é muito mais barata e a variabilidade de como essa matéria-prima pode ser modelada para oferecer aos seus consumidores sabores mais diversos e melhores possíveis é infinita, entendeu? Então, isso é bom para nós, para a gente que é estudante da Rosa Cruz, que nós temos uma gama enorme de possibilidades para comprar. É que muitos de nós somos preguiçosos. E somos preguiçosos porque sempre fomos preguiçosos, né? A gente quer chegar no mercado, pegar o que tem que pegar e sair correndo. A gente não quer pensar. Então está a hora de a gente começar a pensar. A internet está aí para isso, né? Então comece a olhar isso com carinho e selecionar. Minha sugestão é partir de um plano que é dado por um profissional que conheça isso, como foi enfatizado bem aqui, o nutrólogo, nutróloga, nutricionista, e até o endocrinologista, né? Isso porque o endocrinologista vai te levar para o nutricionista, né? O nutrólogo. Mas começar por aí e não ter preguiça. Porque, como bem colocado aqui, por que é importante um estudante Rosa Cruz ficar mais tempo no seu corpo denso? Primeiro porque é o seguinte, o processo de solidificação do nosso corpo, ou seja, de criação do esqueleto, das cartilagens, dos músculos, da parte dura, necessária, ela é positiva até 28 anos. A partir de 28 anos, ela é ladeira abaixo. Então, ou seja, até 28 anos, esse processo de solidificação é importante para a gente ter um bom corpo. Se você continuar comendo o que está comendo, depois dos 28 anos, é ladeira abaixo, né? Por isso tem muita gente morrendo aí de infarto do miocárdio, acidente vascular, etc e tal, com 30 e poucos, etc e tal, por causa disso, porque ela continua, depois dos 28 anos, ela continua comendo como comia, lanche, não sei o quê, papapá,
um monte de bugigangueira lá que, além de não dar os nutrientes, endurece mais rápido o negócio. Poxa, nós somos das Rosa Cruzes. Acho que todos nós aqui, né, não sei aí do lado de lá, mas do lado de cá, todos já passaram 28 anos. Então, se a gente continua nessa toada, é melhor a gente rever nosso conceito de alimentação. Ou pagar o preço pelo qual. Quando se fala, olha só que interessante, uma coisa que é interessante. A Sueli leu aqui uma parte do Max Sendor, do Princípio do Saúde e Cura, que diz o seguinte, ó, até hoje, 1918, 1917, a ciência não descobriu nada que reduza a substância terrosa. Aí eu falo o seguinte, estamos em 2026. Isso. Até hoje, 2026, a ciência não descobriu nada que diminui a substância terrosa. O que ela faz é trabalhar no efeito, né? Então, você tem colesterol alto, triglicérides alto, glicemia alta, ela te dá lá um remédio para baixar. Trabalha no efeito, mas não para eliminar, certo? E que é normal, né? A ciência, a medicina tradicional, trabalha com os sintomas, porque trabalha na região química do mundo físico, né? A gente sabe que isso daí é na região etérica. Quando você começa a se alimentar de alimentação mais solar e mais selecionada e muito bem combinada, você está enchendo de éter. Né? Ah, mas estou colocando mais éter químico de vida no meu corpo? Não. Você está aumentando a eficácia do uso dos éteres inferiores. Com isso, o que você está fazendo? Colaborando para que seu corpo vital tenha mais espaço para você alimentá-lo de éteres superiores. E, portanto, seu corpo-alma começa a alavancar aceleradamente um desenvolvimento que você não percebe de outra maneira que não for por isso. Eficiência. Exatamente. Entendeu? Por isso, aí, olha a alimentação, aonde chega a questão da importância da alimentação para o estudante superior. Então, se estudante Rosa Cruz quer ter um corpo-alma bombado, boa. no bom sentido, Não certo? bombado. Bombado no bom sentido, ou seja, com éter luminoso e éter refletor o suficiente para alcançar a consciência dos mundos invisíveis, porque vocês lembram, eu preciso de éter luminoso no meu corpo-alma para ter percepção sensorial. Eu preciso de éter refletor no corpo-alma para ter memória. E eu preciso de bastante éter luminoso e refletor. A quantidade que hoje se tem é muito pequena, na grande maioria das pessoas, muito pequena, que não é zero, só não é zero, porque você precisa do éter luminoso para manter seus sentidos, né? Senão você não tem olho, não tem nariz não tem visão, não tem olfato, não tem paladar, não tem audição e não tem tato, se não tiver éter luminoso, pouquinho, mínimo necessário. E também precisa do éter refletor para você ter acesso à sua memória consciente. Então você tem o mínimo necessário, né? Você tem que inverter, você tem que ter o mínimo necessário de éter químico de vida e bastante luminoso e refletor. Então, é uma inversão, né? E essa inversão se consegue não deixando o processo de solidificação dominando você, através da sua nutrição. Então, se você olhar pela lógica e pela razão, o que está se falando aqui é óbvio, ululante, né? Isso. Então, basta botar em prática. Agora, botar em prática pensando nisso, né? Tem uma teia de destino muito bem construída, tenho muitas lições a aprender. Se eu perder esse corpo denso, essa teia de destino com as lições que eu tenho a aprender, vou embora. Aí eu tenho mais 1000 anos para começar de novo, sendo que eu posso fazer isso aqui, né? Depois dos 28 anos, agora que eu tenho mais consciência do que eu quero, por que eu quero estar aqui, para onde que eu quero ir, olha, é pena você ter que partir por causa que você não prestou atenção no processo básico. Não, e outra coisa que eu falei lá no começo, está no conceito, lógico, nosso corpo denso, ele está no 4º estágio de evolução. E ele se tornou o veículo mais próximo da perfeição. Olha que lindo. E daí devemos cuidar muito bem dele. Ele vem sendo aprimorado desde o longínquo período de Saturno. E quando ainda recebemos em germe da hierarquia criadora, senhores da chama. Olha que lindo. Então, realmente, a gente tem que fazer muito bem a nossa parte, né? E se ninguém tiver nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Não vai vir uma receitinha? Tudo bem aí, pessoal? Podemos encerrar aqui? Perguntado referente ao cacau. Fala que ele é bem nutritivo, só que ele ao mesmo tempo é perigoso. O cacau, não o chocolate. Então, mas o cacau mesmo. O que é perigoso no cacau, tá? Isso eu sei porque quando eu
fui numa fazenda, perguntei pros caras lá, é a semente de cacau. Porque o cacau, ele tem a casca, que ninguém come. Você tem a semente, e entre a semente... Ela é gordurosa. Entre a semente e a casca, você tem o que chama de leite de cacau. Tá? Esse leite de cacau é maravilhoso. Tá? É fantástico. Mel. Mel. Posso fazer uma pergunta? Sim. Isso que fala da gente, desculpa interromper, da gente ficar mais tempo possível no corpo denso, com consciência, né? Com qualidade, né? Você ficar mais tempo no corpo denso, mas ligar aparelhos não adianta nada, concorda? Ou então na cama sem poder fazer nada. Por isso que você tem que parar o processo de solidificação. Né? Porque senão tem muita gente aí com 90 anos que tá aí o quê? Vegetando, pô. Não adianta nada. Né? Então é com qualidade. Ou também com demência, né? Com demência, exatamente. Então a gente tem que fazer de tudo para ter essa qualidade. Se, por acaso, a gente tiver alguma lição a aprender que nos leve à demência, que nos leve à inatividade e etc e tal, aí tudo bem, mas pelo menos lá não vai aparecer isso no purgatório, vai aparecer no primeiro céu. Isso aí é destino maduro, destino talvez maduro, a gente tenha que né? pensar, Você vai, outro jeito. ao invés de você sofrer no purgatório, você vai ser agraciado pelo céu porque você pagou essa dívida pesada, não é? Então, por isso, tá certo a Monique, tá? Agora, voltando ao cacau, o que acaba com a matéria terrosa do cacau é a semente. Por isso que o chocolate é bom, porque o chocolate entra leite, né? Entra leite. Não estou falando de açúcar refinado, tá? Leite, certo? Então, o leite é que ajuda a reduzir a quantidade de matéria terrosa do cacau. O cacau puro, o cacau em pó puro, ele é um alimento muito terroso. A partir de 28 anos. Antes de 28 anos é maravilhoso. Bom, então nós vamos encerrar a nossa reunião de estudos hoje, né? Que a gente viu o quão importante é a gente cuidar do nosso corpo denso, ficar aqui no mundo físico, que é o baluarte da nossa evolução, o maior tempo possível e com qualidade, a não ser que a gente tenha destino maduro, algumas dívidas a pagar, então não tem outro jeito. Mas a gente vai ficar consciente, nós estudantes Rosa Cruz temos essa consciência, né? Então nós vamos encerrar com a oração científica Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuí. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sempre mais forte e acentuada presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.